Terrilim Ain Zain. Eu clamei a Elohim com minha voz, e ele me ouviu. No dia da minha tribulação, eu busquei a Adonai. A minha mão ficou estendida na noite e não cessou. A minha Neshama recusou ser confortada. Eu lembrei de Elohim e fiquei turbado. Eu me queixei e o meu ruar ficou debelado. Selá. Tu fizeste cessar a visão dos meus olhos. Eu estou tão turbado que já nem posso falar. Eu tenho considerado os dias antigos, os anos passados. Eu trouxe à lembrança o meu shir na noite. Eu partilhei com o meu próprio leve, e o meu ruar fez diligente inquirição. Abandonará Adonai Leolam Vaed? E não será ele mais favorável? Passou a sua Rahamim Leolam Vaed? Definhou a sua promessa Leolam Vaed? Esqueceu-se o El de mostrar favor? Na sua ira ele encerrou a sua acolhedora Rahamim? Selá. E eu disse, esta é a minha enfermidade, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu lembrarei as obras de Yah. Certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas que vêm desde a antiguidade. Eu meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Teu Derer, ó Elohim, não está no lugar Kadosh. Quem é tão grande quanto El, que é nosso Elohim? Tu és o El, que faz maravilhas. Tu declaraste a tua força entre os povos. Tu com teu braço redimiste o teu povo, os filhos de Yaakov e Yahossef. Selá. As Maim te viram, ó Elohim, as Mains te viram. Elas temeram as profundezas, também se turbaram. As nuvens derramaram Maim, os céus espargiram um estrondo, as tuas setas também foram arrojadas. A voz do teu trovão se achava no Chamaim, os relâmpagos reluziam no Olã, a terra tremeu e se agitou. O teu Derek foi pelo mar, e o teu Derek pelas grandes Maim, e os teus passos não são conhecidos. Tu conduziste o teu povo, como um rebanho, pela mão de Moshe e Aharon. Terrilim Ain Het. Dai ouvidos, ó meu povo, à minha Torá. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Eu abrirei a minha boca em parábolas. Eu pronunciarei enigmas desde a antiguidade, do que nós tínhamos ouvido e conhecido e que os nossos avós haviam nos contado. Nós não o encobriremos aos seus filhos, expondo à geração final que há de vir, acerca das terrilote de Adonai, e da sua força, e das suas obras maravilhosas que ele fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Yaakov, e designou a Torá em Israel, que ele ordenou aos nossos avós, para que eles fizessem notório aos seus filhos, para que a geração final do porvir pudesse conhecê-los, até mesmo os filhos que haverão de nascer, que se levantassem e os declarassem aos seus filhos, para que eles possam colocar a sua tikvá em Elohim, e nunca esquecerem as obras dele, mas guardarem os seus mitzvot, e não venham ser como os seus avós, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não coloca o seu leve com retidão, e cujo ruar não se firma com o El. Os filhos de Efraim, estando armados e carregando arcos, retrocederam no dia da batalha. Eles não guardaram a Brit de Elohim, e se recusavam a ter o seu halahá na sua Torá, e esqueceram as suas obras e das suas maravilhas que ele os havia mostrado. As coisas maravilhosas que ele fez à vista dos seus avós
na terra de Mitzraim, no campo de Zoan. Ele dividiu o mar e os fez passar além, e ele fez as mains se levantarem, retendo-as como num montão. Durante o dia ele os guiou com uma nuvem, e toda a noite com uma coluna de fogo. Ele fendeu as rochas no deserto e deu-lhes de beber, como se as tirasse das grandes profundidades. Ele fez brotar as fontes das rochas e fez sair Maim escorrendo como os rios. E eles pecaram outra vez contra ele, ao provocarem o Altíssimo no deserto. E eles puseram o El à prova nos seus levavote, ao pedirem comida para as suas luxúrias. Sim, eles falaram contra Elohim. Eles disseram: pode o El nos fornecer um churrã no deserto? Ele feriu a rocha para que as mains jorrassem, e as fontes transbordaram. Pode ele nos dar lerém também? Pode ele prover carne para o seu povo? Então Adonai ouviu isto e ficou indignado, e assim um fogo se acendeu contra Iacov, e a sua ira também subiu contra Israel, porque eles não creram em Elohim e não confiaram em sua Yashua. Embora ele tivesse ordenado às nuvens desde as alturas e aberto as portas dos Chamaim, e choveu maná sobre eles para que comessem, e deu-lhes os grãos dos Chamaim. O homem se alimentou da comida dos Malahim celestiais. Ele lhes enviou o alimento para sua satisfação. Ele fez um vento oriental soprar nos Chamaim, e por seu poder ele trouxe o vento do sul. Ele lhe fez chover também carne como pó, e as aves emplumadas como a areia do mar. E ele as fez cair no meio do acampamento deles, em volta das suas habitações. Então eles comeram e ficaram bem fartos, porque ele lhes deu o próprio desejo deles. Eles não se afastaram das suas luxúrias. O alimento deles estava ainda nas suas bocas. A ira de Elohim veio sobre eles e matou aqueles dentre os seus que estavam mais satisfeitos, e assim fez tombar os homens escolhidos de Israel. Porque em tudo acerca disso eles vieram a pecar e não creram nas suas obras maravilhosas. Portanto, os seus dias ele os consumiu em ilusão, e os seus anos em tribulação. Quando ele lhes entregava à morte, então eles o buscavam, e eles faziam techuvá, e logo consultavam por ela. E eles lembravam que Elohim era a sua rocha, e El Elyon o seu Redentor. Todavia eles o lisonjeavam com as suas bocas, e eles mentiam a ele com as suas línguas, porque o leve deles não era reto para com ele, nem eles eram verdadeiros para com a sua brite. Mas ele, sendo cheio de irahamim, perdoava-lhes as suas iniquidades e não os destruía, e muitas vezes ele desviou a sua ira e não incitou todo o seu furor, porque ele lembrava-se que eles eram carne, como um vento que passa e não volta outra vez. Quantas vezes eles o provocaram no ermo e contra ele lamentaram no deserto? Sim, eles retrocederam e puseram o El à prova, e fizeram restrições ao Kadosh de Israel. Eles não se lembram da sua mão, nem do dia em que ele os livrou dos seus inimigos, de como ele havia operado os seus sinais em Mitzraim e as suas maravilhas no campo de Tsuã, e havia transformado os seus rios em Dan e as suas torrentes para que eles não pudessem beber delas. Ele enviou as diversas quantias de moscas entre eles para os devorar, e rãs que os destruíssem. Ele entregou também a produção deles às largatas e o seu trabalho aos gafanhotos.
Ele destruiu as suas vinhas com granizo e as suas etzim de sicômoros com geada. Ele entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios de fogo. Ele lançou sobre eles a sua ira terrível e a sua indignação e o seu conflito por enviarem os mensageiros maus sobre eles. Ele fez um derek para a sua ira. Ele não poupou a Neshama deles da morte, mas entregou as rainhas deles às pestilências. E feriu a todo o Barror em Mitzraim, os bicurim da força deles nas tendas de Ram. Mas ele fez o seu povo a irem como as ovelhas, e os guiaram no deserto como um rebanho. E ele os guiou em segurança, de forma que eles não temeram, mas o mar subjugou os seus inimigos, e os levou até os termos da sua terra Kadosh, até este Har, que a sua mão direita comprou. Ele também lançou as nações fora diante deles e as dividiu como a herança por medida, e fez as tribos de Israel habitarem nas suas tendas. Assim, ainda eles puseram à prova e provocaram ao El Elyon e não guardaram os seus testemunhos, mas retrocederam e procederam infielmente com os seus avot, como os seus avot. Eles se desviaram como um arco enganoso, porque o provocaram à ira com os seus lugares altos e os moveram ao zelo com as suas imagens esculpidas. Quando Elohim ouviu tudo isso, ele ficou indignado e aborreceu a Israel grandemente, de forma que ele abandonou a tenda em Shiló, a tenda que ele estabeleceu entre os homens, e entregou a sua força ao exílio e a sua tiferet na mão do inimigo. Ele entregou também o seu povo à espada e se irou com a sua herança. O fogo consumiu os seus mancebos e as suas virgens não foram dadas em núpcias. Os seus coanim caíram à espada e as suas viúvas não lamentaram. Então Adonai despertou como que sai do sono, e como o homem valente que grita por causa do vinho. E ele feriu os seus inimigos, fazendo-os recuar. Ele colocou-os em perpétua recriminação. Além do mais, ele rejeitou a tenda de Yahussef, e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Arudá, o Har Sion, que ele teve a Ravá por ele. E ele edificou o seu lugar Kadosh como altos palácios, como a terra que ele estabeleceu Leolan Vaed. E ele escolheu a David, o seu Eved, e o tomou do aprisco de ovelhas, do cuidado das ovelhas tirou-o para apacentar a Yaakov, o seu povo, e a Israel, a sua herança. Assim, ele os nutriu de acordo com a integridade do seu leve, e os guiou pela desenvoltura das suas mãos.